Vamos louvar ao Senhor, nosso grande Deus. Te
já te louvando, nos dá o prazer, Pai, de estarmos aqui na Tua casa, para adorar, bendizer o Teu nome e agora escutar, Pai, o que o Senhor tem para nos falar nesta noite, Senhor. Use o nosso pastor Moisés, que o Senhor possa estar fazendo a Tua vontade na vida dele nesse momento, que o Senhor possa estar fazendo tudo do jeito que o Senhor quer. Fala conosco através da palavra e que o Senhor possa estar abençoando a vida do nosso pastor, Pai, a vida da família dele, dos filhos e todos que estão aqui na igreja e também que estão aí na live, Senhor. Que o Senhor possa estar entrando nas casas, Senhor, aquelas casas que estão nesse momento coração triste, que o Senhor possa estar dando consolo, que o Senhor possa estar entrando nos nossos corações, entrando no coração daquelas pessoas, Pai, que precisam de Ti, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, pessoas falhas, pecadores. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Moisés. Oi. Que a graça e a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém, amados? Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês que nos acompanham, né, pela internet. Gostaria só de ver aqui na igreja quem é que está nos visitando, né? Tem o Edson aqui, né? Já conhecido da época da Betel, né? Uma alegria ter com a gente, o Edson. Tem mais algumas pessoas aqui, né? Gustavo também da Betel, o seu filhinho, seja bem-vindo. Quem mais? Né? Dei só o sinal com a mão, né? Deixa eu ver aqui, colocar o óculos que eu não consigo ver daqui não. Amém. Então, jovem ali atrás também, seja bem-vindo em nosso meio. Então, Igreja Batista de Getsemane, como é que nós saudamos os nossos visitantes? Seja bem-vindos em nome de Jesus, e nós sempre. Sintam-se todos bem-vindos em nome de Jesus, no meio do povo que ama vocês, certo? E nosso desejo de todo o coração é que Cristo venha reinar na vida de todos nós um dia possamos estar juntos no céu, celebrando a ceia como nós celebramos aqui. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 26. Eu venho pregando sequencialmente o livro de Romanos. E no meu devocional, enquanto estava lendo o livro de Provérbios, Provérbios é fantástico. É um livro de sabedoria que nos ensina a andar com sabedoria, que nos livra dos caminhos errados. E o capítulo 26 me chamou muito a atenção. E essa quarta-feira, quando o pastor Neca não pôde vir, por problema de saúde, esse texto já estava no meu coração, trouxe para a igreja, mas não deu tempo de terminar a mensagem. Só preguei até o verso 19. E ficou faltando a segunda parte do capítulo, que é que eu vou falar hoje. Você que está com sua Bíblia aberta, vamos ler aqui, versículos 1 e 2, para a gente entender o que é que esse capítulo fala. O versículo 1 e 2 de Provérbios 26 diz assim: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Esses dois versículos resumem o capítulo. Esse capítulo não é comum isso em Provérbios. Em Provérbios, a partir do capítulo 10, cada versículo é um provérbio independente do outro. Eles não estão organizados por assunto. Mas, quando chega mais na frente, começa a haver uma certa organização. E esse capítulo é extremamente organizado. Ele juntou os provérbios relacionados a dois temas: ao caminho da insensatez, o caminho da tolice, o caminho da distância de Deus, porque ser tolo no linguajar bíblico é o contrário de ser sábio. E ser sábio no livro de Provérbios é temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o caminho da sabedoria é andar no caminho de Deus, o caminho da insensatez, da tolice, é andar longe de Deus. E aí o capítulo ele começa falando sobre o caminho da insensatez. Depois ele fala sobre a maldição.
E diz que, assim como um pássaro atordoado não encontra onde pousar o pé, uma maldição sem causa também não se cumpre. E a partir do verso 20 até o 28, ele fala sobre o caminho da maledicência. Porque o que é maldição? Maldição é dizer algo mal. Isso funciona de duas formas. Ou a pessoa expressa um desejo ruim contra outro. Nos Estados Unidos, quando a pessoa quer desejar sorte para o outro, diz assim, quebre a perna, né? Isso é uma maldição. Como é que isso é sorte? Então, cada cultura tem umas coisas estranhas. Desejar algo, expressar que algo ruim aconteça para o outro, é maldição. A outra forma de maldição é simplesmente falar mal. Tiago, ele fala no capítulo 3, versículos 9 e 10, que a mesma boca que bendiz a Deus é a boca que amaldiçoa os homens feitos à imagem de Deus. É como se de uma mesma fonte brotasse a bênção e a maldição. A água boa para beber, a mesma fonte, onde brota também uma água amarga. Não existe isso. E aí ele conclui, meus irmãos, não convém que seja assim. E lá em Tiago também, no capítulo 4 e 11, ele diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Porque aquele que fala mal do irmão, julga o irmão e julga a lei. Só há um juiz, que é Deus. Então, os dois caminhos da maldição, tanto desejar o mal para o outro, quanto o falar mal do outro, são condenados no Novo Testamento, no livro de Tiago. E o interessante que fala sobre essa maldição sem causa, né? É como um pássaro desorientado, não encontra pouso. Vocês lembram a história de Balaão? Balaque mandou chamar Balaão e disse, venha, eu vou lhe dar grandes tesouros, muito dinheiro, se você amaldiçoar esse povo para mim. Porque eu sei que aquele a quem você abençoa é abençoado, aquele a quem você amaldiçoa é amaldiçoado. E aí Balaão faz os sacrifícios, Deus aparece para ele, dá a palavra, Balaão volta e Balaque, e aí? Aí Balaão diz, como é que eu vou amaldiçoar quem Deus abençoou? Israel é abençoado, e abençoado está no mundo. Deus não é homem para aquilo. Maldição sem motivo não encontra pouso. Lembra a história de um pastor que ele se muda, aí vai para a casa de uma pessoa que era bem ruim com os outros vizinhos, né? Dessa pessoa bem que ficava lançando maldição, praga para os outros. E ele ficou admirado que os vizinhos anteriores todos enfrentaram problema. A árvore enchia de flor lá, caía as folhas, tudo não dava uma fruta. Na vida do pastor deu tudo certo. Por quê? Maldição sem causa não encontra pouso. Lembram de Davi quando foi lutar contra Golias? Golias, além de mostrar a força dele, diante de Davi, que estava só com um pau, com um cajadozinho e uma funda com 5 pedras. Golias, além disso, ainda amaldiçoa Davi, joga imprecações contra ele em nome dos seus deuses. Quem foi que terminou caído no chão morto? Golias. Maldição sem causa não encontra pouso. Contra o povo do Senhor, não existe maldição, não existe feitiçaria, não existe encantamento. A mão do Senhor, abençoando nossas vidas, faz com que nenhuma maldição encontre pouso em nossas vidas. Mas o problema, amados, é quando começa a sair da nossa boca a maldição. E alguns até podem dizer, certa vez eu vi, foi um pastor, né? A gente chegou na Igreja Batista Memorial, a igreja tinha passado por um processo de divisão, e as pessoas que saíram da igreja, elas tinham medo de voltar para a igreja, porque o pastor que dividiu a igreja dizia que quem voltasse, o teto da igreja ia cair na cabeça. Que coisa, né? Para uma pessoa, homem de Deus, falar, não convém que seja assim.
Mas e os salmos imprecatórios? Se a gente vai lá no Salmo 109, e aqui tem um detalhe no livro de Provérbios, né? A maldição sem causa. Mas o povo de Deus amaldiçoa. Salmo 109, 17 diz assim: que amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, que ela se aparte dele. Isso no Salmo. Será que ele está desejando a maldição? Aí você vai lá para o Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, onde Paulo lembra o nome de uma pessoa que lhe fez muito mal. E ele diz assim: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males, que o Senhor lhe pague conforme suas obras. Vemos mais na frente no livro de Apocalipse, quando o quinto selo é aberto, e aí almas debaixo do altar aparecem, e eles dizem assim: até quando, ó grande e poderoso Deus, não vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que as almas do Apocalipse, o apóstolo Paulo e o salmista fizeram? Foi maldição ou foi clamar a Deus para que Deus fizesse justiça? Amados, não convém a nós maldição. Uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Mas quando somos injustiçados, nós podemos pedir o socorro a Deus, que Deus intervenha e que faça a obra. Então, entregar-se a Deus para que Deus julgue a causa sempre foi a atitude dos santos em toda a palavra de Deus. Mas lançar palavras de maldição contra outros, não. A gente precisa ter essa distinção. Maledicência é isso. É você desejar o mal para outro com palavras ou ficar falando mal de outra pessoa. E o texto do Provérbios, a pessoa que amaldiçoa ou que fala mal é o maledicente, aquele que gosta de falar mal. E o livro de Provérbios, nesse capítulo, nos dá as características, algumas coisas que acontecem ou que marcam a vida de quem segue por esse caminho. É uma orientação para nós, meus amados, para que a gente nunca siga esse tipo de mau exemplo, para que a gente nunca erre o caminho dessa forma, nunca saia por esse caminho da maledicência, que ele nunca encontra lugar em nossas vidas. Versos 20 e 21, vamos ler até o 28 por partes, né? Até o 19, o texto de Provérbios 26 falou sobre o caminho da insensatez, e agora a palavra de Deus está nos ensinando a fugir do caminho da maledicência. Versículos 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Eu certa vez estava ouvindo uma pessoa contando algo que aconteceu numa cidadezinha aqui no interior. Diz que a cidade era tranquila e de repente chega um jovem, começa a haver roubos naquela cidade, assassinatos. Uma cidade que era calma, começa o povo a ficar apavorado com a violência. E aí tem uma operação da polícia. Esse jovem estava causando tudo isso, encabeçando o crime, junto com alguns companheiros que ele fez lá, são presos, e a cidade volta a ter paz como antes. Você estava numa cidade que estava sofrendo com a violência, bastou tirar um de circulação, a coisa voltou à paz. E dias depois a justiça, não sei por que funciona assim no Brasil, a justiça vai e solta, e voltou de novo a violência para aquela cidade como era antes. Uma pessoa apenas era a causa de toda a violência. Assim é a vida do maledicente. Às vezes a gente acha que o nosso ambiente de trabalho é ruim. Eu quero sair daquela empresa porque é muita fofoca, é muita coisa. Mas às vezes
causado por uma pessoa. A pessoa sai da igreja, a igreja cheia de hipocrisia e tal, não sei o quê. Às vezes o problema todo que a igreja está enfrentando é por causa de uma pessoa. E assim, são em todos os ambientes da vida. Às vezes, amados, a gente fica chateado com tantas pessoas, quando na verdade tem apenas um cabeça por trás, fazendo tudo, armando todo o circo. É sobre isso que o texto fala. Você tira o maldizente, acaba-se a contenda. Não vá ficar chateado com todo mundo. Ore ao Senhor, não dê atenção a todas as palavras. Peça a Deus para mudar a história. Soube que alguém está falando mal de você, que alguém está desejando o teu mal, retribui o mal com o bem. Siga o caminho do Senhor. Quem quiser seguir o caminho da maledicência vai ter consequências lá na frente, que o texto fala. Mas uma coisa interessante é, você tira o maldizente, cessa a contenda, volta à paz, como o carvão é para a lenha, ou assim é o maldizente para acender rixas. Você tirar a lenha lá da fogueira, vai apagar. Você tirar o carvão da churrasqueira, vai apagar. Tirou o maledicente do ambiente, acaba com o tempo. Apaga-se o fogo que estava se acendendo. E é interessante, como o texto diz assim, assim é o maldizente para espalhar as rixas, acender rixas. É a mesma palavra que está presente no livro de Juízes, quando Sansão pega 100 raposas, amarra os rabos 2 raposas, em pares, coloca uma tocha acesa e solta as raposas nas plantações dos filisteus. Destruiu tudo, amados. Espalhou ligeiro. Tiago faz uma advertência assim. Quando ele está falando sobre a língua, ele diz, olha, vede quão grande bosque uma pequena centelha de fogo destrói. A gente tem visto isso no Pantanal, ultimamente. A pessoa passa lá, joga uma piúba de cigarro no mato seco, pega fogo, não tem quem apague. Assim é a maledicência. Amados, pense o seguinte, eu ensino isso desde que cheguei aqui na igreja. Vamos fazer 7 anos esse ano. Não fale mal do irmão para outra pessoa. Fale com o irmão. Quando eu falo mal do irmão para outro, eu estou sendo como esse fogo jogado lá no Pantanal. E o Pantanal é a igreja. Vocês já imaginaram o tamanho da responsabilidade diante de Deus por causar um incêndio na igreja dele? Fujam desse caminho. Fale com o irmão. E não falar mal do irmão para outras pessoas. Foge desse caminho da maledicência. Provérbios 6 e 14 diz assim: no seu coração há perversidade, em todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Que essa não seja a descrição de nossas vidas. Maledicente é causa de contendas, seja em que ambiente for. Usa a tua boca de forma sábia. Uma segunda coisa que a gente aprende sobre o caminho da maledicência, versículos 22 ao 25. Estão com suas Bíblias abertas? Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 26, do 22 ao 25. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre, como vaso de barro, coberto de escória de prata. Assim são lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece, dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração.
Vocês estão entendendo a gravidade? Como é que a Bíblia descreve o maledicente como uma pessoa que é um vaso de barro coberto com escória de prata, mas também como alguém que as palavras dele são doces bocados que descem ao mais íntimo da alma. Vamos aprender um pouco com essas palavras. A escória de prata, ela não vai ter o mesmo brilho de uma prata original. É uma falsificação. Você pega um vaso e pensa que ele é de prata, mas está sujo, precisa ser lixado, um polimento, alguma coisa, vai ficar beleza. Por mais que as palavras do maldizente sejam atraentes, sejam conquistadoras, mas não são com palavras sinceras. Tem apenas uma aparência, mas o interior, por baixo daquela pequena camada aparentemente boa e agradável, está um vaso de barro. Por trás daquela fala suave está um lábio dissimulado, escondendo o engano. Por trás daquela palavra que parece uma comida boa que você quer comer, é o que? Foi isso que aconteceu? Me conte mais, né? Está um coração cheio com 7 abominações. Vocês estão entendendo que falar mal, abrir a boca para amaldiçoar ou falar mal dos outros, não é coisa pouca, irrelevante. Isso revela um coração contaminado. Isso revela um coração que tem 7 abominações habitando dentro de si. Que abominações são essas? O próprio livro de Provérbios explica. No capítulo 6, versículo do 6 ao 19, que diz assim: há 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. As coisas são olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, assassinatos, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Ora, quem está falando mal do outro é porque tem algum ódio no coração. E Cristo no Novo Testamento, os evangelistas falam que aquele que odeia o seu irmão sem motivo é um assassino. É como um assassino, é como aquele que derrama sangue. Se a pessoa está falando mal do outro, muitas vezes é mentira. Então já está sendo aquela pessoa que se levanta com uma falsa testemunha contra o seu próximo. E quando a gente sai falando mal do outro, aquela raiva que você está sentindo do outro, aí fala para um terceiro. Aquela raiva que você está sentindo, você está semeando no coração do terceiro. E fazendo com que aquele terceiro também sinta raiva da pessoa com quem você já está se chateando. E aí está semeando agora uma contenda, uma separação entre 2 irmãos que não tinham problema entre si. E essa é a pior de todas as coisas. Seguir no caminho da maledicência é abrir o coração para entrar 7 abominações. As palavras do livro de Provérbios são extremamente fortes, pesadas. É para a gente nunca seguir por esse caminho. E ao mesmo tempo em que mostra a gravidade, mostra o engano para que a gente fique esperto. As palavras do maldizente são doces bocados, é falado de uma forma atrativa que a gente quer ouvir. É falado de forma suave. É como uma cobertura de prata. Você pensa que é um vaso precioso, um vaso de prata, mas é só a cobertura. A palavra aparece atraente. E o livro de Provérbios mesmo fala um dos meios usados pelo maledicente para conquistar seguidores, para conquistar os outros para ouvirem seu caminho. No verso 28, a segunda parte do versículo, diz o quê? A boca lisonjeira é causa de ruína. Ao mesmo tempo que a pessoa amaldiçoa um, ele chama outro
e elogia o outro, coloca o outro lá em cima para conquistar alguém, e agora que a pessoa, ele conseguiu a confiança da pessoa, está vendo fulano? Fez isso. É triste isso. Amados, nunca sejam enganados por elogios. É verdade, a gente tem que dar uma palavra de ânimo para aqueles que têm trabalhado. E eu defendo que a gente dê palavras de ânimo para que a pessoa continue o trabalho. E não simplesmente elogios, inflar o ego da pessoa. Porque às vezes a gente acaba derrubando a pessoa no orgulho com tanto elogio. A palavra de Deus diz que o ouro é provado pelo fogo, aqui no livro de Provérbios, mas o homem é provado pelos elogios que recebe. Às vezes elogiar demais uma pessoa faz a pessoa cair no orgulho e arruína na fé. A boca lisonjeira conduz à ruína. O livro de Jó, eu me admiro com Eliú, o jovem, né? Quando ele vai falar, ele diz assim, eu não estou aqui para elogiar ninguém, porque eu não sei lisonjear. E se eu soubesse, em breve me levaria o meu Criador. Quem é que gosta de puxa-saco no trabalho? De babão? Ninguém gosta, né? Deus também não gosta, não. E aí Eliú está falando isso. Eu não sei lisonjear, mas se eu soubesse, o meu Criador me levaria. O meu Criador ia dizer, rapaz, está nos agradando, vamos aqui, sai desse mundo aí, não é isso que eu quero para você, não. O livro de Provérbios fala mais, né? O capítulo 28, 29, versículo 5, diz assim: o homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos seus passos. Às vezes é com boa intenção, mas aí, como eu falei, acaba jogando a tentação de orgulho na vida da pessoa sem querer. Mas às vezes é como o maledicente. Ele está querendo conquistar a confiança da pessoa para poder a pessoa ficar de coração aberto e receber a maledicência, receber a fofoca, o falar mal do outro. No capítulo 28, versículo 23, diz assim: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a sua língua. Quando a gente segue no caminho da sabedoria, a gente prefere ser corrigido quando a gente está errado do que ser lisonjeado. O elogio às vezes é uma tentação, é uma provação. A correção não. Faz a gente lembrar, eu sou humano, eu preciso melhorar. Ainda bem que o irmão percebeu esse erro em mim, está me ajudando a andar no caminho. Provérbios 27, verso 6: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Meu irmão, no teu coração, o que é que você prefere ouvir? Elogio ou correção? É claro que a gente prefere o elogio, né? Por quê? Porque nós somos carnais, que nós somos pecadores. Existe um negócio lá dentro do nosso coração chamado orgulho, e o elogio alimenta esse orgulho, o ego. A palavra de Deus nos mostra que o elogio pode fazer com que a gente se torne alguém para ser manipulado por outros, que na verdade só querem levar a gente para a ruína junto com eles. A correção, as feridas feitas por aquele que ama, são melhores do que os beijos de quem tem 7 abominações no coração. A pessoa às vezes se sente considerada, amada, sem saber que está sendo usada. Cuidado. Prefiro as feridas feitas por quem ama do que os beijos de quem é maledicente. A gente vê esse tipo de coisa no trabalho, né? É aquela pessoa que fica lá adulando o chefe e depois de conquistar a confiança do chefe, vai falar mal dos colegas do trabalho. Para quê? Para subir na empresa. Isso é terrível. A gente vê isso na política, né? O que não falta é político que fala mal do outro, esculhambando os outros. Próximo domingo, né? A eleição. É
tanta coisa que a gente ouve durante a campanha. E pasmem, amados, a gente vê maledicência dentro da igreja. E pastor, tem onde que teve? Você vai lá para 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Aí Paulo fala de um maledicente, do que estava falando mal dele na igreja de Corinto. Paulo diz assim: eles dizem que as minhas cartas são fortes, mas a minha presença é fraca e a minha palavra é desprezível. Falavam isso do apóstolo Paulo. O apóstolo João, na sua terceira carta, pertinho do Apocalipse, ele fala de um homem chamado Diótrefes e diz: eu sei que ele tem proferido palavras maliciosas contra nós, mas quando eu for, eu vou repreendê-lo publicamente. João e Paulo, eles não andavam em pecado, eles não estavam pregando heresias dentro da igreja. Mas por que alguém inventa de falar mal deles? Aí alguém não vai falar mal do pastor Moisés hoje, pastor Neto, dos missionários, de algum de nós. É muito fácil falar mal, do pastor. A gente tem muita coisa para fazer. Tem pastor que é bom na pregação, no estudo. Tem pastor que é bom na parte de visitação, de aconselhamento. Tem pastor que é bom na parte de administração da igreja. Tem pastor que é bom na parte de evangelismo. Nenhum pastor é bom em tudo. Então basta um maledicente olhar onde o pastor não é bom e começar a falar mal. Ninguém, todos nós temos nossos pontos fracos. Ninguém é bom em tudo. Mas por que falar mal de alguém que não está pregando heresia, que está tendo uma vida correta e que está cuidando dos outros? Fizeram com João, fizeram com Paulo, vai continuar havendo. Graças a Deus que a gente tem a palavra para nos ensinar, para nos livrar desse caminho. Paulo ele fala sobre isso em 2 Coríntios, e ele, sabendo que tem gente falando mal dele, no próprio capítulo 10, versículo 3, ele diz assim: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, alguns de vocês sejam enganados. O pior, a maior preocupação do pastor, às vezes não é nem saber que tem alguém falando mal, é o temor de que algum dos irmãos venha ser enganados. Cuidado, meus amados. Cuidado. Não sejam enganados. Fiquem firmes. E não caiam. Não caiam nesse erro. O maledicente, ele vai ter palavras boas para conquistar, mas o interior está cheio de maldade. E por fim, quem segue o caminho da maledicência sofrerá as consequências. Versículos 26 a 28 de Provérbios 26 diz assim: ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Seguir o caminho da maledicência é saber que um dia a máscara vai cair, e a todos será revelado o engano que a pessoa tanto tentou esconder. Acho que é Paulo que fala isso, né? Ele diz que Janes e Jambres resistiram a Moisés, mas a todos foi manifesta a insensatez deles. Não tem como esconder. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Em 2 Timóteo 2, 1 Timóteo 5, aliás, versículo 24 a 25, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que as boas obras, ainda que alguém demore a perceber, não conseguem ficar escondidas. E aquele que segue o mau caminho, mesmo que ele não seja castigado logo, mas não tem como ele ficar impune. Não adianta seguir um caminho de maledicência e achar que ninguém vai descobrir.
a sua malícia se descobrirá publicamente. O maledicente será pego na armadilha que fez. Quem cava uma cova para o próximo acaba sendo derrubado dentro dela. Vocês lembram a história de Mordecai e Amã, né? Amã fez exatamente o que está aqui nesse texto. Chegou diante do rei, elogiou o rei, ganhou a confiança do rei, ganhou a amizade do rei. E aí o que é que ele faz? Aí foi falar mal do povo de Israel. Tem um povo aqui que não segue as leis do rei. Não convém a gente tolerar esse povo. Vamos matar? E aí Amã manda preparar uma forca de 50 côvados de altura na casa dele, para que Mordecai fosse enforcado lá. Por meio da rainha Esther, a história muda completamente. E no final, quando é descoberta a trama de Amã, o rei manda que Amã seja enforcado na forca que ele tinha feito para Mordecai. A cova que ele cavou para Mordecai, ele que foi lançado lá. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é tentar fazer o mal com alguém que busca a proteção do Senhor. Deus protegerá. A pessoa não sairá impune. Quem segue o caminho da maledicência, a boca lisonjeira, ela é causa de ruína. Vocês lembram também da história de Absalão, né? Ele ficou chateado com o pai, vai para a porta de Jerusalém, e o caminho dele é isso mesmo que está descrito aqui em Provérbios. Chegavam as pessoas para Jerusalém, ele conquistava a amizade, tratava bem todo mundo, elogiava as pessoas se prostravam diante dele, ele não levanta, ele se prostrava com as pessoas, conquistava o coração de todo mundo. Rapaz, isso que você está falando é justo, pena que o rei não vai te ouvir, ele não tem tempo. Se eu fosse rei era diferente. Conquistava o povo, falava mal de Davi, houve uma guerra. Absalão terminou a guerra morto, mas ele não morreu sozinho. Um exército que o seguiu morreu também. O pior da maledicência é que ela conduz à ruína não apenas quem é maledicente, conduz quem o segue também. E é nisso, meus amados, que a gente tem que alertar. A gente não pode sair falando mal dos outros. Se existe uma coisa que é importante na nossa vida, é a reputação. Você vive uma vida honesta, faz o que é correto, se dedica, para vir alguém começar a falar mal. Vocês acham que Deus deixa isso impune? No livro de 2 Coríntios 2:15, diz que nós somos o bom perfume de Cristo aqui na terra. E no livro de Eclesiastes capítulo 10, diz que assim como uma mosca faz o perfume do perfumista exalar mau cheiro, um pouco de estultícia também destrói a sabedoria de uma pessoa. A gente não pode errar nem um pouquinho. Mas o pior é porque a boa fama nossa é como o perfume, né? Um pouco de erro vai exalar o mau cheiro, vai estragar a reputação. Mas o pior é quando a pessoa não erra e a reputação dela é destruída por alguém que não sabe guardar a língua dentro da boca. Que a língua deveria ser uma fonte de bênção e derrama maldade. Isaías 54:17. Será que alguém aqui tem sentido assim? Ou será que alguém aqui tem falado o que não devia? Se você tem sido vítima, Isaías 54:17 diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Se você tem sido vítima, entrega a Deus. Mas se você está falando do irmão que não deveria, ou do seu colega de trabalho, ou de algum político que a gente não deve difamar as autoridades,
Então, pede perdão a Deus. Pede Ele para purificar a tua língua, para ajudar a controlar esse pequeno fogo que é capaz de destruir uma floresta inteira. Está magoado com alguém, meu amado? Vai lá. Fala com o irmão. E não mal do irmão para outras pessoas. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Alguém te cobriu de elogios, fica com o pé atrás. Pode ser que aquilo seja só uma escória de prata cobrindo um vaso de barro. E amados, caiu no erro da maledicência. Arrepende-se antes que venham as consequências que estão no livro de Provérbios. Antes que a máscara caia, antes que você seja vítima da própria armadilha que fez, antes que venha a ruína, como aconteceu com Absalão, como aconteceu com a mãe e com tantos outros, como aconteceu com aqueles que abriram suas bocas para falar mal dos apóstolos. Igreja do Senhor, vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir a Deus sabedoria para nossas vidas. E o quanto vocês puderem ler o livro de Provérbios, leiam. É um livro de sabedoria para a nossa vida. Para a gente não ser usado por outros. Para a gente não fazer e seguir caminhos que desagradam o nosso Pai. Oremos. Pai Santo, Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por esta noite na Tua casa, por cada irmão que aqui se encontra. Senhor, nos dê sabedoria. Que nossos lábios sejam fonte de bênção, não de palavras tortas, não de maledicência, não de maldição. Nos ajuda, Pai, a nos entregarmos a Ti quando formos injustiçados e sempre tentarmos o caminho da paz. Que naquilo que depender de nós possamos ter paz com todos os homens. E faz a Tua obra. Nos perdoa onde temos errado, porque não há quem não erre em palavras. Purifica-nos, livra-nos de erro tão grave. Nos ajuda a seguir no caminho da sabedoria. Nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, vos guarde, dê uma semana de bênção e de paz na presença do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe você que nos acompanha pela live e continue conosco. Quarta, nosso culto de oração é 7h30. Domingo, 9 horas da manhã, não teremos a EBD por causa da eleição, teremos apenas o culto à noite, às 18 horas, tá ok, amados? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.